Bom, olá a todos. Neste vídeo aqui nós vamos investigar aqui a equação da onda na transformada de Galileu. Essencialmente, a transformada de Galileu na relatividade especial é a transformada x' é igual a x menos vt, certo? Então, é basicamente a equação que a gente estuda na mecânica clássica. E o y' ele se mantém igual a y. Isso aqui é no sistema S' e no sistema S, né? Para quem está estudando aí física moderna, z' é igual a z e t' é igual a t. Então a gente quer utilizar essa transformada de Galileu, utilizar ela na equação de onda, né? Só lembrando, a equação de onda, se você escrever ela aqui em uma dimensão, você vai ter derivada segunda de psi em relação a x é igual a 1 sobre c quadrado e a derivada, aqui é a derivada parcial, né? E aí a derivada parcial de psi em relação ao tempo, segunda. Só que aí eu já vou trabalhar aqui, no caso de 3 dimensões, então ao invés da derivada em relação a x, a gente coloca logo o laplaciano, porque isso pega x, y, z. O laplaciano de psi é igual a 1 sobre c quadrado e aí a derivada temporal segunda da função em relação ao tempo. Então a gente quer aplicar aí a transformada de Galileu na equação de onda. Então se a gente por acaso conseguir obter que transformando do sistema S para o sistema S', a transformada fica aqui lambda nabla linha indica que é as derivadas em relação a x', y', z', t'. Se a gente conseguir obter isso aqui, 1 sobre c quadrado d2 psi dt' ao quadrado. Então, se você sair da equação sem linha para a equação com linha e ela se manter da mesma forma, então significa que a transformada de Galileu, a equação de onda, é invariante sobre a transformada de Galileu. Então vamos ver se ela é invariante sobre a transformada de Galileu. Primeiro passo é você tomar aqui a equação da onda, né? Deixa eu destacar aqui, para organizar, eu vou destacar a equação da onda como a equação número 1, certo? Então aqui a gente pode abrir aqui a equação da onda como dx2 mais d2 dy2 mais, certo? Então aqui é a equação número 2. Então a gente pode utilizar aqui a regra da cadeia para verificar o seguinte: olha, se eu pegar aqui derivada de psi em relação a x, a gente vai ter, pela regra da cadeia, d psi dx', dx' dx mais d psi dy' dx. Temos que fazer isso para todas as coordenadas. Então fica dz' dx, né? Isso é a derivação em x, então a gente tem que fazer a função de onda é uma função de x, y, z e t, então a gente tem que fazer também a derivada parcial aqui para t, certo? T' dt. Então aqui nós temos pela regra da cadeia, então a derivada parcial de psi em relação a x. Agora a gente precisa utilizar aí a transformada de Galileu, que é a transformada que está aqui em cima, né? Eu não coloquei número, a gente poderia chamar de equação zero, por exemplo. Então a gente tem que utilizar essa transformada de Galileu para essa derivada aqui. Então eu vou colocar ela aqui na próxima página para a gente fazer essa conta. Então olha só, derivada de x' em relação a x, que é esse cara que está aqui, né? Então a derivada de x' em relação a x é 1, né? Pega isso daqui, ó, deriva em relação a x, aqui vai a 0 e aí sobra a derivada desse em relação a x, que é 1. Então aqui dá 1. Então se você fizer ali a derivada de y' em relação a x, dá 0, porque não tem x lá.
A mesma coisa aqui, também dá zero. E a mesma coisa aqui, também dá zero, né? Aliás, faltou um negócio aqui. Aqui é derivada de t' em relação a x, né? Lembrando que a gente está derivando tudo em relação a x. Então aqui dá zero, certo? Então, basicamente você encontra ali que dψ dx é igual, então o termo que sobra é igual a dψ dx'. Então, desse modo, você pode aí estar derivando ψ em relação a x ou derivando em relação a x', que você tem essa igualdade. Mas se a gente traçar aqui a segunda derivada de ψ em relação a x ao quadrado, né? Você está derivando de novo essa equação aqui, né? É o que a gente está fazendo, derivando de novo em relação a x. Do outro lado, você vai ter, se eu derivar em relação a x é igual a derivar em relação a x', então é a mesma coisa aqui que eu estou escrevendo, a derivada em relação a x'. Então, isso aqui nada mais é do que a derivada segunda de ψ em relação a x', certo? X'. Então, essa é a primeira parte. Isso daqui a gente pode chamar aqui, por exemplo, de equação 3. Você pode fazer esse mesmo procedimento para y e para z. Então, nós temos aqui as derivadas espaciais. A equação 3, né? Ok. Agora, a gente só precisa fazer a mesma coisa ali para t, porque é o que falta, né? Então, nós temos aqui, ok? Então, olha só, derivando x' em relação a t, essa daqui. Então, derivando x' em relação a t, você vai obter ali, ó, derivada de x' em relação a t. Esse aqui vai zero. Aí fica derivada de menos vt em relação a t. O t é 1, então fica menos v. Então, aqui dá menos v, certo? Basta derivar essa daqui em relação a t. Observe que a derivada de y' em relação a t é zero. Não é isso? Porque não tem ali a relação de t em y'. A mesma coisa aqui para o z, dá zero. Agora aqui a derivada de t em relação a t, né? Como eles são iguais, isso aqui dá 1. Portanto, se você chega, né, a derivada de ψ em relação a t, quem foi que sobrou? Sobrou aqui 1, que é o dψ dt', ou seja, dψ dt', e sobrou desse cara aqui também o menos v, e essa derivada, ou seja, menos v dψ x'. Então, observe aqui que você pode apenas extrair o ψ aqui, porque você está trabalhando com operador, né? Ou seja, vamos botar o ψ em evidência aqui, tanto faz. Você pode colocar ele aqui, ó. Aqui. Então, é o mesmo que está aqui fora. Então, por quê? Porque agora você pode fazer a segunda derivada de forma mais direta, né? A derivada segunda em relação a t. Então, agora nós temos aqui qual é a equação 4. Então, olha só, a gente pode pegar a equação 4 e as equações 3 e colocar aqui dentro da equação da onda, a equação 2, não? Que é o sistema sem linha. Aí, para o sistema S', a gente vai obter, né? A gente já viu que as derivadas espaciais são iguais. Então, vai ficar a derivada de x' ao quadrado mais a derivada de y' ao quadrado mais a derivada de z' ao quadrado. As derivadas espaciais são iguais. Agora, do outro lado, a gente vai ter 1 sobre c ao quadrado. A derivada em relação ao tempo ela é diferente. Nós temos d dt' menos v dx' ao quadrado ψ. Então, olha só, o sistema sem linha e o sistema com linha, devido à transformada de Galileu, as equações mudam de forma. Isso significa que a equação da onda ela não é invariante sobre a transformada de Galileu, e era isso que a gente queria mostrar nesse vídeo. Muito obrigado, até a próxima.